Daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a Federação Mineira de Futebol se reúne para definir se vai liberar ou não público nos estádios durante o Campeonato Mineiro. Por que essa história apareceu? Ômicron, e aí os números pioraram muito, inclusive ontem o boletim da Prefeitura informava que a ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria passaram de 80%, ocupação de cada uma categoria, né? E entrou então no nível vermelho. Aí já começou, claro, a gerar algum tipo de especulação e até por isso essa reunião hoje à tarde. E aí o Atlético se adiantou à reunião e soltou a seguinte nota oficial. Nós temos aqui, Pedrão, olha só. O Atlético solta a nota que é sobre as notícias veiculadas na mídia a respeito de eventual restrição de público nos estádios de nosso estado durante os Jogos do Campeonato Mineiro. O Atlético afirma ser absolutamente contrário a qualquer medida nesse sentido. Iniciativa nessa linha seria completamente injustificada, porque o futebol não pode ser tratado de forma diferente das demais atividades. O momento exige cuidado, o que não pode ser confundido com atitudes demagógicas. O acesso aos estádios é permitido somente para pessoas plenamente vacinadas ou com teste negativo para Covid, realizado no período de 72 horas que antecede as partidas. Portanto, o ambiente no futebol é muito mais controlado que outros que funcionam normalmente, como transporte público, feiras, shoppings, transporte aéreo, restaurantes, cinemas, hotéis e eventos, entre outros. Além disso, o aumento momentâneo do número de casos de Covid refere-se a uma variante mais branda do vírus que ocasiona, na quase totalidade dos casos, somente sintomas leves de gripe. É preciso considerar que eventual restrição do público nos estádios de Minas Gerais seria um desrespeito aos torcedores e causaria sério impacto para os clubes mineiros, que iniciam na próxima semana a disputa do campeonato estadual. O que dizer dessa nota CJ? Porque, assim, eu acho que ela é forte em alguns momentos, fala em atitudes demagógicas, fala em desrespeito, fala que futebol não pode ser analisado de uma forma separada. E aí vale lembrar também, isso aqui não está na nota, mas eu já estou fazendo linkando as duas coisas, que o Atlético está vendendo um pacote anual de ingressos. O torcedor vai comprar o pacote anual e aí o estádio fecha, ou, enfim, só 20% de público liberado. Isso seria, claro... A quantidade que o Atlético negocia agora ainda é pequena, né? Se não me engano, 10 mil. Se não me engano, vou confirmar esse número aqui. O que atrapalharia se houvesse se tivéssemos um fechamento total. Uhum. Trabalhando com 20% do Mineirão seria 10 mil, confirmado. 10 mil? Uhum. Então, 10 mil. Trabalharíamos então com 20% do Mineirão, seriam 12 mil. Então, esse pacote está garantido. Mas, André, vamos lá. Tem uma coisa aqui que a gente tem que ter muito cuidado para falar. Pelo menos eu tento trabalhar dessa forma. Eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou epidemiologista, e aí começa um achismo do CJ. E isso serve para qualquer setor, tá, gente? Já que a gente está aqui no programa de futebol, falando sobre a nota emitida por um clube de futebol, mas aí a gente pode expandir para outros eventos, para transporte público, para aglomerações, serve para tudo. Os médicos, os epidemiologistas, os cientistas, eles têm uma capacidade muito maior do que eu para poder falar sobre o caso. Claro que se comprovado cientificamente, e tivermos essa comprovação e essa análise de que o futebol contribui muito para esse crescimento, as nossas opiniões aqui, vocês que acompanham o programa já há muito tempo, desde lá do início da pandemia, as nossas opiniões mudaram. Assim como vacina veio, números diminuíram. Então não tenho problema nenhum em mudar de opinião, voltar a achar, recuar, opinar o que eu opinei lá atrás, não tem problema nenhum, porque é uma doença nova, ainda muitas interrogações. Já tivemos mais, mas ainda existem algumas interrogações. Claro que o futebol tem a sua peculiaridade, eles têm análise de vacina, análise o exame, apesar de estar sendo vendido na porta, né? A gente flagrou aí durante as transmissões gente com exames falsos, fiscalização, e aí começa um tanto de erro. De quem é a culpa? É da fiscalização? É do clube? É do estádio? É da polícia? É da falta de educação também do torcedor, que pega a máscara, tira? Enfim, a discussão é muito ampla, O Atlético vir a público com essa nota, tentar justificar, ele está vendo unicamente o lado dele.
tá essa questão demagoga. Isso é o quê? Político? É pessoal? É algum interesse lá dentro? Ficou ainda para mim com algumas perguntas. Não entendi muito bem esse termo da demagogia aí. Se puder fazer uma nota para explicar, já que existem várias notas, com relação a ser mais brando, a ser uma gripe, não sou eu que sou capaz de analisar isso, não tenho capacidade médica para analisar isso e nem estudo os sinais e sintomas, causas e consequências do Covid. Só que existem outros setores que vão caminhando ao invés de parar. E aí como é que é isso? Como é que é discutido isso? Porque se nós pensarmos, André, eu perdi 2 tios na Covid. Perdi 2 tios, um tio e uma tia. Se eu virar para o meu primo e para minha prima, que choraram loucamente, assim como nós todos, mas que eram filhos, e falarmos da Covid de uma maneira mais superficial, eles vão bater na minha cara e vão falar assim, é porque você perdeu um tio, você não perdeu um pai, né? Você perdeu uma tia, você não perdeu uma mãe. Agora, eu tenho que tentar me colocar no lugar deles. Acho uma discussão muito ampla e acho mais achismos do que certeza. E tenho certeza de que o individualismo e a minha opinião, quem está aí do outro lado, quem está assistindo ou vendo o programa, acha às vezes demais um fato que nós deveríamos ter mais certeza. É difícil ter certeza, porque é algo novo, é difícil mesmo. Então nós temos que discutir, nós temos que conversar, é assim, vai ali entendendo, estudando. Só que afirmar que isso é um absurdo. Me desculpa, mas não consigo afirmar e acho errado quem afirma. E o que a gente tem de número objetivo é essa questão da ocupação dos leitos. Se a ocupação passou de 80%, acho que não dá para dizer que é brando, tem gente indo para o hospital. E aí? São só as pessoas não vacinadas? Tem vacinado no meio? Não sei, então acho que é uma questão realmente delicada. Vinícius Gris, reunião daqui a pouquinho. Você acha então que tem algum risco? Tem, né? Se tem reunião para definir, é possível que a gente não tenha a totalidade dos torcedores, pelo menos nos estádios. André, é ruim, né? A gente não imaginou que a gente fosse voltar a essa discussão nessa altura da pandemia, né? Nessa altura do calendário. Mas acho que é uma discussão necessária para o momento, né? A gente tem visto aí os números muito altos. E aí, assim, né, André? Primeiro de tudo é porque é mais uma do Clube Atlético Noteiro, né? Como gosta de nota. Impressionante. Nota para tudo. Tá mais chato que eu, porque tá fazendo nota para reclamar por antecipação, né? Ele nem sabe ainda se vai ter, de fato, o fechamento. Já tá fazendo nota para reclamar, conseguindo ser mais chato que eu. Reclamar ou pressionar? Pressionar, no caso, né? Acho que é uma forma de pressão, né? E aí, assim, André, tem algumas coisas que eu concordo e outras que não, né? O primeiro, assim, eu concordo que o futebol não pode ser visto como algo à parte, né? Porque tem até algumas comparações que o Atlético fez ali que eu acho injustas. Comparar, por exemplo, com o transporte público, até com shopping e tudo mais, porque, em geral, nesses ambientes, as pessoas elas ficam de máscara, o comportamento é completamente diferente. A gente já falou um pouco a respeito disso aqui, logo que abriu, né, os estádios. Porque, assim, no estádio ninguém fica de máscara, ninguém fica menos de 10% das pessoas que estão entrando nos estádios, elas estão ficando de máscara lá dentro. Aí tem o fato de estar todo mundo gritando, né, que tem a questão ali de estar todo mundo falando, né, muito próximo um do outro e tudo mais. Então, tem essa questão também do aumento. E tem um outro argumento que o Atlético até não usou na nota, né, mas que algumas pessoas usam para falar de estádio, que é o tal do... a pessoa que vai ao estádio, ela está assumindo risco para ela. E que não é verdade, né? Porque ela está assumindo risco para várias outras pessoas que não foram ao estádio também. Porque se você vai ao estádio, você pega a doença, no outro dia você vai trabalhar, no outro dia você pega um ônibus, no outro dia você vai num estabelecimento qualquer e você acaba passando para outras pessoas que não estavam necessariamente dispostas a assumir esse risco de ir ao estádio. Então esse argumento eu também não concordo, não foi um argumento que foi usado pelo Atlético na nota, mas é um argumento de muitas pessoas a respeito da questão do estádio. Não é uma escolha simples, individual de eu vou para o estádio e eu vou assumir o risco. Porque quem vai para o estádio depois não vai para casa e fica trancado 7 dias no quarto, independentemente do que aconteceu ou não, né? E eu não concordo também com o clube fazer um posicionamento do que significa essa nova variante, né? De que os sintomas são mais brandos e tudo mais. Como você disse, está havendo um aumento no número de internados, é algo que precisa ser avaliado, né?
Então, assim, eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso. Eu, até então, acho que tanto a Prefeitura de Belo Horizonte quanto o governo do Estado, eles foram muito prudentes em todas as decisões que tomaram a respeito da presença de público no estádio. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha, de imediato, algo mais brusco, né, de fechamento ou só 10%, 20%. Mas acho possível que a gente tenha alguma mudança e que, se tiver, ela provavelmente vai ser pautada aí em questões técnicas, né, para fazer essas escolhas. Então, enfim, acho que o papel do clube é aguardar, o nosso também, ver qual vai ser a definição, e aí depois a gente discutir os impactos em torno disso. Repito, André, eu confio muito mais aí nos comitês formados pelo governo do Estado do que na Prefeitura, do que no meu próprio senso de julgamento ou dos próprios clubes de futebol. Léo Gomide.